Eu já pensei em desistir inúmeras vezes, mas nunca desisti da vida. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, sempre fui uma pessoa muito positiva, mas já tive situações na vida que me fizeram ter alguns questionamentos, né? Até quando vale a pena? Até quando eu devo ir? Qual é o momento de desistir? Qual é o momento de continuar? E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acredito que nesse contexto que eu vou falar, que é em questão de trabalho, acredito que tenha muitas pessoas que talvez tenham passado por isso ou que estão passando por isso. Mas tudo que eu quero falar aqui é que às vezes o foco da gente está errado. Porque normalmente quando a gente pensa em desistir é porque a gente não está tendo um retorno sobre aquele esforço que muitas vezes é enorme que a gente está fazendo. Às vezes o esforço não está sendo recompensado, a gente não está tendo um retorno sobre todo aquele trabalho que a gente faz. E isso desmotiva, isso desanima e faz com que a gente se questione se realmente a gente está no caminho certo, se realmente a gente está fazendo o que tem que ser feito. A gente se questiona da capacidade que a gente tem, da inteligência que a gente tem. Mas falando especificamente do meu trabalho e dentro do digital, a minha ideia, o meu foco, o meu objetivo dentro da organização, para quem não me conhece, eu sou personal organizer especializada em comportamento humano já fazem 5 anos. Só que desde que eu comecei na organização, eu sempre enxerguei como algo a mais. Para mim nunca foi e nunca vai ser somente sobre dobras. Eu até tenho um pouco de ranço quando as pessoas falam isso. Ah, você é aquela moça que faz as dobras perfeitas. Eu sou muito além disso, né? Não dá para reduzir uma profissão tão linda quanto a profissão da personal organizer como somente uma pessoa que sabe fazer dobras bem feitas. E aí tu começa a trabalhar. Eu atendi muitas casas, atendi muitas pessoas e dentro disso eu incluí a organização financeira que eu já sabia fazer e coloquei dentro do meu nicho de trabalho. E também quase nenhuma PO faz esse tipo de trabalho, então já era um diferencial que eu tinha. Eu falo que eu tinha porque hoje em dia eu não trabalho mais com organização financeira. Eu construí o Instagram, comecei tendo muita dificuldade em gravar vídeo, muita vergonha de falar, não sabia como me portar, mas foi indo. Eu fui começando a criar o meu próprio nicho dentro da organização. Eu comecei a enxergar outras possibilidades, eu comecei a refinar onde eu queria chegar, eu comecei a filtrar aonde eu queria chegar. Então eu tinha um objetivo e eu precisava ter uma meta no final para saber como que eu ia chegar até lá, qual era o processo que eu precisava fazer. E a meta é trabalhar no digital. Eu acho que muita gente tem esse desejo, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa mega conhecida na internet, eu tenho poucos seguidores, que eu já considero que são bastante para uma pessoa que não patrocina, que não faz muita coisa assim, que é extremamente orgânico. E aí eu vou entrar no ponto crucial desse vídeo, que é a questão do desistir. Quando eu falo que eu já pensei em desistir várias vezes, entra muito nessa questão do meu trabalho de comportamento, né? Porque a gente tem um comportamento que gera um esforço enorme, que tem todo aquele processo e chega no final a gente não tem uma recompensa. Isso faz com que a gente canse, com que a gente não queira mais fazer aquele comportamento, com que a gente queira desistir. Aí entra a motivação. Motivação é o motivo pelo qual a gente gera uma ação. O porquê que eu tenho aquele comportamento, existe um motivo atrás disso que vai me dar uma recompensa. Tudo na vida é assim, a gente sempre trabalha para conseguir alguma coisa em troca. A gente tem sempre um esforço, um comportamento para ter algo em troca. Quando eu me coloquei com um foco 100% no digital, eu disse, não, agora eu vou focar no digital, porque a minha ideia daqui a alguns anos é estar somente no digital, enfim, eu preciso começar agora, né? E o digital é uma coisa que ferra com a gente. Se a gente não tem muita clareza sobre o que a gente quer, se a gente não tem
uma definição muito grande do motivo pelo qual a gente está fazendo aquilo, a gente desiste na hora. E eu já pensei em desistir várias vezes. Só que aí eu me dei conta de que o foco estava extremamente errado. Porque eu faço, vamos dizer assim, ó, eu faço um vídeo, né? Poxa, para quem faz vídeo, para quem trabalha com isso, sabe que é um trabalho grande, é um esforço grande, porque tu precisa definir um assunto, precisa fazer um roteiro, um cronograma do que tu vai falar, aí tu vai escolher uma roupa, tu vai ver a iluminação, tu vai ver a memória do telefone, ou se tu tem uma câmera, enfim, vai ver o microfone, vai ver tudo que precisa para poder gravar. Vai escolher uma roupa legal, vai passar uma maquiagem, vai arrumar o cabelo, enfim, existe todo um processo por trás disso. Depois que tu fez tudo isso e tu gravou o vídeo, e errou, e gravou de novo, e errou de novo, e gravou de novo, e assim vai, ainda tem toda a edição do vídeo. Até chegar no ponto de que está tudo, não vou dizer perfeito, mas que está tudo adequadamente para que você possa postar. É um trabalho muito grande. E aí tu vai lá e posta. E aí tu pensa assim, cara, eu fiz um vídeo muito bacana, eu estudei muito para falar sobre isso. Nossa, é uma realização, ficou um conteúdo bárbaro. Não é possível que as pessoas não se interessem, porque se fosse eu ia me interessar pra caramba sobre isso. E aí tu vai lá e posta e não dá nada. Tipo, dá meia dúzia de curtida e as meia dúzia de curtida é irmã, é amiga, enfim, não acontece nada. A única coisa que acontece é que tu vai lá no fundo do poço e tu fala assim, não vou fazer mais nada. Não quero mais trabalhar com isso, porque ninguém dá valor, ninguém olha, ninguém gosta do que eu tenho para falar, sendo que é um conteúdo ótimo, é um conteúdo que vai ajudar as pessoas a ter mais qualidade de vida. Por que ninguém se interessa? E aí eu entrei nesse questionamento e eu parei, eu voltei, eu parei, eu voltei inúmeras vezes. Até que um dia, voltando para o autoconhecimento, eu sentei na frente do meu caderno de escrita. Se você não tem um caderno de escrita, você deveria ter, porque isso ajuda muito a gente ter clareza. Eu voltei, sentei, olhei para o meu caderno e falei, eu preciso me questionar de onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo e qual é o caminho que eu estou fazendo. Qual é o motivo pelo qual eu estou fazendo toda essa movimentação no meu comportamento, todo esse trabalho? Qual é o real motivo? Por que eu quero isso? E aí eu percebi que o meu foco estava extremamente errado. Porque qual é a minha motivação de estar no Instagram? Eu não posso ser, de estar na rede social, né? Eu não posso ser hipócrita e dizer, não, eu estou ali porque eu gosto de fazer um videozinho e tá tranquilo que meia dúzia de gente curte ou compartilha. Não, eu tô ali porque eu quero bombar. É óbvio que eu quero bombar. Eu quero trabalhar muito pelo digital, porque eu posso alcançar um número imensurável de pessoas que eu posso ajudar. Se eu ficar bitolada só no presencial, eu vou sempre ter um número X de pessoas, e eu não quero isso. Eu quero poder dar cursos falando sobre organização e autoconhecimento, eu quero poder vender e-book, eu quero poder vender planner, eu quero estar o tempo inteiro me comunicando com as pessoas e fazendo troca, eu quero fazer desafios, enfim, eu quero estar dentro do digital. Este era o motivo. Este era o que me movia. Ok, mas aí como que eu vou fazer para não me frustrar? Se ninguém curtir, se não der em nada. Primeiro de tudo, o que eu entendi? Que o meu foco estava errado, porque o meu foco não tinha que estar nas curtidas, no alcance. E aí, diante disso, eu percebi que o meu foco estava errado. Eu percebi que não tinha que ser nas curtidas, não tinha que ser nos comentários. Porque se fosse nisso, pode ter certeza que eu ia desistir. Eu não estaria nem aqui contando essa história para vocês. Eu ia desistir porque eu não teria retorno sobre aquele esforço todo que eu estava fazendo de estudar, de planejar, de organizar meu pensamento para poder falar num vídeo, de fazer um fundo bacana, de fazer uma luz legal para eu me sentir bonita, enfim. Eu ia desistir certamente, eu já estava nesse ponto de desistir, até que eu cheguei nesse momento desse questionamento
e me dei conta que eu estava errada. O meu foco teria que ser em eu conseguir fazer aquilo que eu me propus a fazer, que é criar conteúdo, gerar informação dentro do meu nicho de atendimento, que é organização e autoconhecimento, que é um nicho que eu considero diferenciado. E, na verdade, quando a gente trabalha por conta, a gente cria o nosso próprio nicho, a gente é o nosso próprio nicho. Eu poderia realmente continuar fazendo organização residencial o tempo inteiro só isso, sem trabalhar pelo digital, sem entrar na função do autoconhecimento, sendo aquela profissional que só faz dobras perfeitas, que não estou desmerecendo também, não é essa a questão. Porém, eu também teria criado um próprio nicho, porque nós somos seres únicos. Eu tenho uma forma de atender que cria aquele profissionalismo dentro do meu nicho de atendimento, da mesma forma que uma outra colega de profissão tem um outro método de atendimento. Né? A gente atrai as clientes por afinidade, né? por ter a mesma vibração, digamos assim. E aí eu cheguei na conclusão de que o meu foco deveria estar nisso, em eu conseguir produzir conteúdo, em eu me desafiar em sentar em frente a uma câmera, que para mim sempre foi uma dificuldade muito grande de eu falar, apesar de que agora pode parecer que seja muito fácil, e é bem mais fácil, porque eu já fiz tantas vezes que eu já criei um repertório, eu já treinei falar. De qualquer forma, daqui a 5 anos eu vou ver esse vídeo e vou dizer, meu Deus, que vergonha como que eu postei esse vídeo. Porque daqui a 5 anos eu vou estar muito melhor do que eu estou agora. Eu vou ter muito mais repertório. Então, o meu foco mudou a partir daí. Eu comecei a focar em me desafiar. Não, eu preciso me organizar e fazer com que eu produza muito conteúdo e eu passe essa informação, esse conhecimento que eu tenho adiante, porque nenhum conhecimento merece ficar guardado. Conhecimento que fica guardado só para nós não é conhecimento. Conhecimento ele deve ser partilhado, ele deve ser compartilhado. Então foi isso que fez com que eu não desistisse do digital e não desistisse da minha profissão. Porque às vezes o que a gente precisa é só mudar o foco. O foco que a gente está gerando para aquela expectativa de um retorno, às vezes pode estar errado, e isso vai fazer com que você vá no fundo do poço, isso vai fazer com que você se frustre, e vai fazer com que você se sinta nada. Vai vir todos os bloqueios, todas as crenças que você tiver dentro de ti, vai surgir nesse momento, que vai fazer com que você se questione se realmente você é capaz de fazer aquilo. Então, assim, eu ainda sou um Zé Ninguém dentro da internet, mas eu acho importante trazer isso aqui, porque é a minha visão de agora, do que está acontecendo agora, e pode ser que eu te ajude com isso, porque não vai adiantar eu já estar lá com milhões de seguidores e vir aqui te contar de quando eu comecei, porque a gente se questiona, tá, mas agora é fácil falar, porque a pessoa tá lá, né, com milhões de seguidores, com milhões na conta, e tá tudo fácil para ela, porque a gente não olha lá para trás, a gente não vai voltar a 5, 10 anos da pessoa que a gente segue para pesquisar realmente se a pessoa começou do nada. A gente só vai acreditar que a pessoa começou do nada se a gente acompanhou ela desde que ela era nada. Aí sim, eu tenho pessoas que eu acompanho na internet desde que eram nada, e eu vi que as pessoas cresceram. E são essas pessoas que me inspiram, que fazem com que eu não queira desistir também. Então, encontre o seu propósito. Encontre o motivo real pelo qual você está gerando aquela movimentação. Lembra sempre que motivação não é um estado eufórico, não é você estar mega feliz. Motivação não é isso, porque a gente pode estar extremamente motivado, mas a gente pode estar triste. Muitas vezes, quando a gente termina um relacionamento, é uma das maiores motivações para a gente emagrecer, se sentir mais bonita, enfim. Mas está lá no fundo do poço. Então, motivação não é estado de alegria, de euforia. Motivação é o motivo pelo qual você gera aquela ação. Por que você está fazendo aquele comportamento? É isso que faz com que eu não desista. Eu ter muita clareza sobre o porquê que eu estou fazendo aquilo. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido alguma coisa. Se você tem dúvida ainda o porquê que está fazendo, o que está fazendo, se está no caminho certo ou não.
Eu vou fazer um vídeo falando sobre propósito. Que nem eu falei aqui, eu não sou uma pessoa extremamente conhecida, mas eu acho que o que acontece na vida real da gente e a gente aprende com isso é de uma grandiosidade e de um valor extremo que a gente pode compartilhar e passar adiante. E todo mundo tem algo interessante para partilhar com o outro. Ninguém é igual a ninguém, todo mundo tem um quê a mais para acrescentar na vida do próximo. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não me seguem no Instagram, começa a seguir. Eu coloco bastante conteúdo por lá. Vou começar a alimentar muito mais de conteúdo aqui no YouTube também. E era isso. Então, se inscreve aqui no canal, deixa um like se você gostou, para que outras pessoas possam se beneficiar desse conteúdo também. Tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo.